Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é a Thaís Nunes Linares e hoje eu vim falar pra você a te ensinar a lidar com o sentimento de rejeição. Então pega a sua Bíblia e bora falar de Jesus. Um dos assuntos mais comentados e mais frequentes nos dias de hoje, que eu recebo muitas pessoas me perguntando sobre isso, é como lidar com o sentimento de rejeição, ou quando você é rejeitado por alguém, por algum familiar, um amigo, e isso vem sendo muito frequente. E até a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, no versículo 12, que o amor de muitos se esfriará por conta da maldade. Então hoje a coisa que eu mais vejo é o amor se esfriando. Pessoas onde não tem mais amor, sabe? Pessoas onde não sabem mais demonstrar esse afeto e o sentimento de rejeição acaba se tornando muito frequente. E uma das histórias bíblicas que mais expressa essa questão de rejeição, que a gente aprende muito com ela, é a história de José, onde ela vai se encontrar em Gênesis capítulo 37, onde a partir daí vai começar a história dele e vocês vão compreender um pouquinho mais sobre como lidar com esse sentimento de rejeição. Bom, não tem como eu falar muito sobre a história de José porque é algo bem longo, então você tem a Bíblia aí na sua mão, é só pegar, é só ler, não é nada difícil, eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Bom, não tem como eu falar a história inteira de José aqui pra vocês, é só você pegar a sua Bíblia, abrir ali em Gênesis, que eu tenho certeza que se você ler, Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo, então não perca essa oportunidade. Se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, é só pegar e é só ler, tá bom, atribulado? E bom, a história de José conta, né, que José, ele era um menino totalmente amado pelo seu pai, Jacó, né? Porque José, ele era o filho mais novo, fruto da velhice, né, de Jacó. Então, José, ele era um menino muito amado. Porém, ao mesmo tempo que ele era muito amado pelo seu pai, ele era muito odiado pelos seus irmãos. Ele era tão odiado pelos seus irmãos a ponto de que um dia José estava ali, né, com seus irmãos apacentando as ovelhas e de repente os irmãos de José bolaram um plano, que era jogar José dentro de um poço vazio, bem fundo, onde ele não conseguiria sair. Né? Então, basicamente, os irmãos de José pegaram ele, jogaram ele dentro do poço e logo depois eles venderam José como escravo para o Egito. Imagina você passar por uma situação como essa, onde amigos seus, familiares, irmãos de vocês pegassem vocês e vendessem vocês como escravos. Seria péssimo, não é mesmo? Mas José passou por isso. Porém, você acha que José passou só por isso? Muito pelo contrário, José passou por muitas outras lutas, onde ele foi vendido como escravo lá no Egito, ele também foi mordomo, depois ele foi preso, ele passou por muitas dificuldades até chegar onde ele chegou, onde ele se tornou governador do Egito. E sabe como isso aconteceu? Foi através de um dia onde Faraó ele teve um sonho e José foi chamado para interpretar esse sonho de Faraó, onde José chega e fala que haveria 7 anos de fartura, né, em toda a terra ali do Egito e 7 anos de seca, 7 anos de fome em toda a terra. E Faraó viu o Espírito Santo ali em José. Faraó viu que José era um homem usado por Deus e ele promoveu José como governador do Egito. Então você pode ver que José, ele foi escravo, ele se tornou mordomo, ele foi preso até chegar na posição de vitória dele, que era governador do Egito. E a Bíblia relata que nos 7 anos de fome, a fome foi tão grande que atingiu a casa dos irmãos e do pai de José. Até que a Bíblia nos conta que a fome foi tão grande que ela acabou atingindo a casa dos irmãos de José e do pai de José. E a fome foi tão grande que a única escapatória deles ali era ir em direção ao Egito e implorar por comida, pedir por algum alimento por conta da fome. E basicamente a Bíblia fala também que chegando lá, os 10 irmãos, os mesmos irmãos que jogaram José num poço, se ajoelharam perante ele, implorando, né, por alimento, implorando por comida. Já pensou você? Os 10 irmãos de José, o qual jogaram ele num poço, rejeitaram ele, queriam ver ele morto, naquele dia estavam ajoelhados aos pés dele? Que doideira, não é mesmo? Agora, eu tenho certeza que alguma pessoa já pensou, nossa, se fosse eu no lugar de José, eu ia fazer com que os meus 10 irmãos se tornassem escravos também, para eles pagarem tudo o que eles fizeram. Eu ia tornar eles escravos, nossa, eu ia arrebentar com a vida deles, assim como eles arrebentaram com a minha lá no passado. Porém,
O mais engraçado é que José não agiu dessa forma. José poderia sim ter um sentimento de raiva dentro dele, onde ele estaria indignado com tudo aquilo que os irmãos dele fizeram contra ele. Mas não, a atitude dele foi totalmente contrária. A atitude de José foi uma atitude de amor, onde quando ele mostra, para os seus irmãos que era ele ali, ele acolhe eles, ele abraça eles, ele demonstra uma atitude de amor, ele perdoa, ele libera o perdão. Isso é um dos pontos mais marcantes da história. Forte, né? Aquele que foi rejeitado foi o primeiro a demonstrar amor por aqueles que o rejeitou. Isso a gente tem que aprender como lição na nossa vida, porque é assim que Cristo agiria. E José agiu da mesma forma que Cristo faria. Com essa história na Bíblia, essa história verídica, nós conseguimos tirar 4 lições de como aprender a lidar com a rejeição. Você pode estar passando por um momento na sua vida onde você é rejeitado numa roda de amigos, onde você se sente sozinho, você não se sente amado, ou dentro da sua própria casa, com seus pais ou com seus irmãos. Mas lembre-se que através dessa história da Bíblia, nós conseguimos tirar 4 lições de como lidar com sentimentos como esse. A primeira lição é, independente de quem te rejeita, o Pai continua te amando. Você percebe na história que Jacó, pai de José, o amou incondicionalmente? Ele sempre estava ali do lado de José. Era um amor assim incondicional, um amor de pai para filho. E eu quero te dizer que você também pode receber esse amor. E esse amor é o nosso Pai, Deus que te dá. Você pode ser rejeitado por muitos aqui na terra, mas Ele continua te amando. A Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 37, que Deus nunca lançará fora um filho que chegar até Ele. Entende? Então, se você chegar até Deus, Ele vai te aceitar de braços abertos. Deus é aquele Pai que deixa as 99 ovelhas só para encontrar a única que está perdida. Deus é aquele Pai onde Ele entregou o seu único filho para que hoje nós tivéssemos vida. Então, esse Pai é o Pai que você tem, entende? Esse é o Pai que te dá todo o amor, esse amor incondicional, mesmo que você seja rejeitado hoje por pessoas. A segunda lição que a gente pode tirar dessa história sobre esse sentimento de rejeição é que Deus sempre tem um propósito para ser cumprido na nossa vida. Você viu que José, ele teve que passar por um período de escravidão, ele precisou ser vendido como escravo, ele precisou ser rejeitado, ele precisou ser preso para que ele conseguisse aquela posição de governador do Egito. Lembre-se, da mesma forma que José precisou ser rejeitado, muitas vezes nós também precisamos passar por um período de rejeição para que Deus nos promova, para que Deus mostre que Ele está conosco e que Ele nos ama, independente do sentimento de rejeição ou do momento que a gente está passando. Então lembre-se, Deus sempre tem um propósito a ser cumprido na nossa vida, mesmo quando no momento que nós estamos vivendo parece tudo ser complicado. O momento que nós estamos vivendo agora não define o final. Assim como a história de José, ele passou por um momento difícil, mas o final foi o propósito que Deus tinha na vida dele. A terceira lição que a gente pode tirar dessa história bíblica é que nós devemos tratar aqueles que nos rejeitam com amor. Um dos maiores mandamentos que a Bíblia diz é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que o amor de muitos se esfriará? Então, não deixe com que isso aconteça com você. Você pode estar até pensando agora, Thaís, mas é impossível eu amar alguém que me feriu, eu gostar de uma pessoa que me rejeita, que me odeia. Isso é impossível, Thaís, eu não consigo fazer isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Amar não é apenas um sentimento, amar envolve atitudes. Amar o seu próximo, o que seria amar o seu próximo? É você respeitar ele, independente das circunstâncias, você ser educado com ele. Amar o seu próximo, aquele que te rejeita muitas vezes, não é você chegar para ele, dar um abraço nele e falar, olha, eu te amo. Não, amar envolve atitudes e não só sentimento. Entende? Você pode até ter dificuldade de amar aquela pessoa que te rejeitou, mas demonstre atitudes de amor. Assim como José fez com os seus irmãos, aqueles que rejeitaram ele, venderam ele como escravo, mas mesmo assim José demonstrou atitudes de amor. Então aprenda a amar o próximo, entendeu? Como a ti mesmo. A quarta e última lição que a gente pode aprender com essa história é deixar Deus trabalhar. Muitas vezes nós, no lugar de José, assim como eu disse anteriormente, nós poderíamos ter feito justiça com as nossas próprias mãos. Chegar para os irmãos e falar, olha, eu vou tornar vocês todo mundo escravo, entendeu? Eu quero todo mundo ajoelhado aqui aos meus pés. É basicamente usar a vingança. Mas não, em momentos como esse, momentos de rejeição, nós devemos deixar Deus trabalhar.
sabe? Nós não devemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, porque isso não leva a nada. Você deve conhecer a história de Caim e Abel, onde Caim, ele teve a oferta dele rejeitada porque não era o melhor que ele tinha para dar, e Abel, ele deu o melhor, né? E Caim, com um sentimento de inveja, chega e faz justiça com as suas próprias mãos e mata seu irmão, não é mesmo? E você vê que a vida de Caim foi totalmente amaldiçoada depois disso, ele não teve bênçãos. E é por isso que a gente tem que aprender a deixar Deus trabalhar. Daí você pode estar perguntando, Thaís, mas como eu deixo Deus trabalhar na vida de uma pessoa que me rejeita? O objetivo é você chegar, orar, apresentar essa vida em oração. Isso também é uma das formas de apresentar amor, de agir com atitudes de amor. Então lembre-se sempre, você não está só. O Pai está sempre de braços abertos para te receber. Ele nunca te rejeitará. Então apresente em oração aqueles que te rejeitam, que eu tenho certeza que Deus fará a obra na sua vida, porque tudo tem um propósito. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você está passando por essa situação, ou se você conhece uma pessoa que está passando por uma situação parecida, envie esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida delas. Porque a palavra do Senhor sempre tem que ser compartilhada. Então é isso, gente. Eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, vocês possam também se inscrever nas minhas redes sociais, né? Seguir eu lá nas redes sociais. E é isso, gente. Que Deus te abençoe muito. Um beijão. Tchau, tchau.